Ponto principal hoje em dia é o tempo. Primeiro que ninguém mais tem tempo. De um modo geral, né, apesar de toda a tecnologia, eu acho que o contato humano ele é fundamental com todos os humanos, né? É com verdade. O paciente, máximo de tudo, que é um paciente que é uma pessoa que está fragilizada. O taping acho que é um recurso terapêutico, né? Ele não age sozinho, ele não faz nenhum milagre, mas ele trouxe conforto para os pacientes, né? Olá pessoal, bem-vindos. Estamos iniciando o nosso podcast Acima da Curva, onde abordaremos temas importantes da medicina e da saúde em geral, além da cirurgia plástica. E eu tenho aqui o prazer de receber a Tanara Lohmann, que é fisioterapeuta e há muito tempo atuando na área. 18 anos, né, Tanara? 18 anos. E é um prazer te ter aqui. Obrigado pelo convite, por aceitar o convite. Eu queria que tu me falasse um pouquinho dessa tua trajetória, né? Desde o início da fisioterapia, tu te focasse mais... Qual é a tua área? O que tu te especializou depois da faculdade? Bom, primeiro agradecer imensamente o convite, uma honra. Um profissional que eu admiro imensamente. Muito obrigada. Então, eu sou fisioterapeuta há 18 anos já. Eu sou formada, diplomada aqui pela Univates. Quando eu me formei, eu logo sabia que eu não queria trabalhar na área da reabilitação ortopédica em si, né? Quando eu me formei, essa era a área especial que normalmente os fisioterapeutas atuavam. Então, eu fui buscando alternativas naquele primeiro momento e então fiz um curso de drenagem linfática numa formação de um método tradicional que chama Leduc. E a partir daí, então, foi me abrindo um leque de oportunidades e então encontramos essa área da reabilitação da cirurgia plástica. Depois, então, fiz minha pós-graduação na área da fisioterapia dermatofuncional, que é a área que cuida, então, da pele, dos seus anexos, né, da reabilitação destes tecidos. E nesses 18 anos, Tanara, que tu acompanhasse a evolução da fisioterapia, da cirurgia plástica, o que tu pode nos pontuar, assim, ó, o que é o diferencial? O que aconteceu nesses 18 anos que evoluiu, que mudou, ou que aprimorou as técnicas? Eu acho que o ponto principal hoje em dia é o tempo. Primeiro que ninguém mais tem tempo, né? Não tem tempo para se recuperar, não tem tempo para parar. Então, acho que esse é o comparativo que eu acho que é mais presente hoje, né? Que antes a gente levava muito tempo para reabilitar o paciente, né? Levava 20, 30, 40 sessões, né? Então, era desgastante para o fisioterapeuta, era desgastante para o paciente que não via o processo evoluindo, né? E imagino que para o médico também. Então, hoje a gente tem recursos que conseguem otimizar isso, especialmente, né? Então, o uso do taping, as orientações domiciliares, o paciente mais atento, mais conectado com o processo de reabilitação. Acho que esse é essencialmente, assim, a diferença lá de 18 anos para cá. E os recursos, né? A gente utilizava alguns recursos alguns anos atrás que hoje a gente já vê que não agregam no processo de reabilitação, né? Então, com o tempo foi se comprovando que tem técnicas que não são necessárias e que às vezes o menos é mais e a abordagem mais certeira, assim, mais objetiva. O que a gente percebe é que evoluiu muito as técnicas, se entende melhor a resposta ao trauma, que é uma cirurgia, e o quanto se pode acrescentar ou atrapalhar, né, nesse processo todo, né? E em relação ao taping, qual é a tua ideia em relação ao taping? O que ele ajuda? Qual é a diferença? Porque as pessoas pensam em fisioterapia e pensam em drenagem linfática, né? Vamos fazer a drenagem linfática no pós-operatório, né, doutor? Não é, é uma reabilitação especial, né? E o taping é um adjuvante importante que a gente vê no dia a dia em alguns procedimentos. O que tu acha do taping? O taping acho que é um recurso terapêutico, né? Ele não age sozinho, ele não faz nenhum milagre, mas ele trouxe conforto para os pacientes, né? Especialmente no controle da dor, no controle do processo inflamatório em si. Então, quando a gente tem um comparativo com um paciente que fez o uso do taping com um paciente que não fez, a gente relata especialmente isso, né? O controle do processo inflamatório inicial, né? Quando aplicado ali no intraoperatório, né?
E com isso ele se sente mais seguro. A gente orienta muito a questão do movimento, né? Então acaba encorajando o paciente a se movimentar um pouco mais, se sente mais seguro. Então eu acho que essencialmente o taping ele contribui muito para isso, para o controle do edema também, né? Que é uma situação muito presente no pós-operatório, O né? que mais incomoda os pacientes normalmente é o edema, né? Exato, se faz presente e aí te traz limitação funcional, né? Tu não consegue te mexer direito, o movimento fica mais limitado. Então, com isso, eu acho que o taping traz esse ganho para o paciente, de conforto especialmente. O que eu vejo também nas abordagens da fisioterapia atual é o engajamento do paciente nisso. A questão de orientar o paciente, educar o paciente para o pós-operatório, que isso melhorou bastante. O que tu acha em relação a isso? Eu acho que a gente está num processo, né? Acho que o paciente ele chega muito facilmente para o médico numa consulta pré-operatória e tem ainda muita resistência para chegar para o fisioterapeuta no pré-operatório. E é imprescindível, é muito importante. Então esse é o meu primeiro desafio quando alguém me pede alguma informação sobre um pós-operatório. Convencê-lo da importância de que eu posso contribuir já de maneira prévia com ele, orientando, educando em relação à mobilidade no pós-operatório, porque uma coisa é tu aprender um movimento antes de ter uma lesão, né? Por exemplo, como vou me levantar da cama, como vou sentar, que tipo de movimento vai ser permitido que eu faça, vai ser possível. Então, tudo isso a gente... a ideia é apresentar para o paciente isso tudo antes. Então é muito rico. E fora que tu conhecer o paciente, tocar na pele, conhecer a textura e vê-lo antes da cirurgia, né? Então... Eu acho isso fundamental, assim. Eu acho que tu colocaste um ponto bem importante. Eu acho que o paciente enxerga somente o cirurgião na história. E a gente sabe que o resultado depende, claro, obviamente, de uma série de fatores e série de profissionais. Então, o engajamento que se tem e a troca que se tem com a fisioterapia, a cirurgia, enfim, e aspectos nutricionais, a gente tem que entender o processo como um todo, né? Então, o que tu achas, assim, que para o paciente é importante considerar na cirurgia, além da cirurgia, do cirurgião, do hospital, da técnica e do fisioterapeuta? O que tu acha que acrescenta qualidade na cirurgia e no pós-operatório? Eu acho que o nutricionista é um profissional, assim, bem importante. Inclusive, eu tenho colocado junto agora nos meus pacotes de pós-operatório. A gente usa esse termo, né, mais para orientar, mas junto uma avaliação de bioimpedância, que eu acho que acaba trazendo uma informação mais quantitativa, né, para o paciente saber quanto de massa magra tem, quanto de gordura, e depois uma reavaliação, né, num pós-operatório mais tardio. Então, eu acho que sim, o nutricionista é formidável, é um grande profissional. E, às vezes, até tudo depende do paciente, né? Mas um acompanhamento psicológico também, porque a gente tem um momento de vulnerabilidade ali, muito presente. Exatamente. E até as próprias demandas e vontades e desejos para uma cirurgia, às vezes tem coisas escondidas atrás que não aparecem na conversa com o cirurgião ou com a fisioterapia. Né? É bem complexo. Né? Eu acho que tudo que a gente consegue agregar ali, e às vezes a gente vai identificando isso no meio do caminho, né? Sim. Tanara, em relação à tecnologia, assim, tem alguma coisa diferente que estás usando ou que tu acha que é um caminho? Que a gente sabe que o profissional é 100%, né? Mas a tecnologia ela pode ajudar em algumas coisas. O que tu acha em relação a isso? Dr. Santos, tu te refere aos recursos da fisioterapia? Da fisioterapia. Perfeito. Hoje eu uso muitas técnicas, o meu atendimento é basicamente de terapia manual. Tá. Uso alguns recursos pontuais na minha prática clínica, que é a fotobiomodulação, que é a utilização do laser de baixa potência, sim, que já está amplamente, né, discutido na literatura, sim, como um recurso que traz benefícios no processo de cicatrização dos tecidos. E basicamente isso. Reaplicamos taping quando necessário, mas basicamente uso técnicas de terapia manual.
De um modo geral, né, apesar de toda a tecnologia, eu acho que o contato humano ele é fundamental com todos os humanos, né? É e com o verdade. paciente, acima de tudo, que é um paciente que é uma pessoa que está fragilizada. Eu nunca vejo a tecnologia substituir a presença, o toque, a sensibilidade humana, né, no contato com o paciente, né? Ah, não, sem dúvida. Eu acho que a essência da fisioterapia, né, é o toque. E eu acho importantíssimo e a gente tem muitos recursos, né? Por exemplo, tu vai tratar uma fibrose, técnicas de terapia manual são imensamente melhores do que outros recursos que a gente já usou antigamente, né? E hoje a gente vê que, de fato, a abordagem correta, com a atenção correta, na direção correta, traz mais benefícios. E tu colocasse um ponto importante, né? A fisioterapia é do toque, né? E é muito comum que o paciente tenha aquele momento também de relaxamento, de tranquilidade, e não é incomum o paciente depois do pós-operatório ainda continuar. Ah, não, e aí Na a gente físio. fica muito honrada, né? Sim, acontece, né? Principalmente pro processo da drenagem linfática, né? Que tu não precisa ter nenhum distúrbio para fazer uso dessa técnica, né? Pode buscar relaxamento fazendo drenagem linfática, pode tratar edema, pode ser um momento de se reconectar consigo mesmo também, de autocuidado. Então, sim, acontece bastante, e sendo o edema muito presente no pós-operatório, as pessoas então começam a entender o que faz uma drenagem linfática, por que a pessoa faz e como ela vai se sentir depois de fazer. Perfeito. Para nós encerrarmos, Tainara, o que tu deixa assim, de recado para quem está nos assistindo, assim, ó, em relação à fisioterapia, ao pós-operatório? Qual é a tua mensagem assim, para os nossos quem está nos assistindo? Eu acho que eu, como fisioterapeuta, eu sou uma profissional da saúde, então eu estou sempre muito conectada com isso. Então, o meu primeiro olhar é sempre para a saúde, no sentido de oferecer isso para os meus pacientes, né? Então, às vezes numa conversa, numa sessão, a gente vai identificando algumas outras coisas, como conversamos antes, né? Então, eu sempre faço encaminhamentos quando necessário. A gente também não é capaz de resolver tudo, né? Mas eu sempre me coloco como uma fisioterapeuta parceira dos meus pacientes, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é na parceria, na confiança, na sinceridade que eu desenvolvo o meu trabalho. Muito bom, excelente. Muito obrigado Eu que por agradeço. estar aqui. Foi muito legal. Espero te receber em outros momentos aqui também. Falarmos sobre saúde, falarmos sobre coisas que importam e que é importante a gente comunicar-se, né? Se comunicar para os nossos pacientes, para as pessoas, né? Com clareza, com transparência, com muita verdade também. Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigado.